Conhece aquela sensação de tranquilidade que você experimenta quando está em casa, no seu espaço, distante de ruídos, distante de multidões, distante do caos? Provavelmente você já se questionou ou até escutou de outras pessoas que isso não é comum, que deveria sair mais, se relacionar, aproveitar a vida do lado de fora. Mas e se eu te revelasse que esse seu impulso de se refugiar, essa vontade genuína de permanecer em casa, possui uma explicação profunda na psicologia de Carl Jung? Hoje vamos explorar o que verdadeiramente representa não gostar de sair. Não como uma falha, nem como acomodação, mas como uma característica legítima da sua personalidade. E ainda mais, um indicativo de um processo interno poderoso que talvez você nem tenha notado que está vivenciando. Neste vídeo, vou te apresentar 6 realidades sobre as pessoas que escolhem ficar em casa sob a perspectiva da psicologia junguiana. E você vai compreender que esse comportamento que a sociedade insiste em criticar pode, na realidade, ser uma porta para o autoconhecimento, a individuação e a reconexão com sua essência mais autêntica. E antes de mergulharmos nessas 6 realidades que podem explicar muito sobre você, já aproveita para curtir este vídeo, se inscrever no canal se você aprecia reflexões mais profundas e, naturalmente, comenta aqui embaixo. Você também percebe que o silêncio de casa comunica mais do que 1000 conversas externas? Vamos começar do fundamento. Carl Jung foi um dos primeiros psicólogos a olhar para o interior, a valorizar aquilo que sentimos, mas não conseguimos expressar em palavras. Foi ele quem apresentou ao mundo a concepção de que cada um de nós carrega uma energia psíquica única e que essa energia pode se movimentar de 2 maneiras: para fora, como nos extrovertidos, ou para dentro, como nos introvertidos. E é exatamente aqui que tudo começa a fazer sentido. Se você sente que sair de casa te esgota, que conversar com muitas pessoas te consome e que o silêncio do seu quarto é quase terapêutico, talvez você não esteja equivocado. Talvez você seja simplesmente alguém que, como Jung descreveu, tem a alma voltada para dentro. Para Jung, isso não é isolamento, é natureza. É o seu modo natural de funcionar. O mundo exterior pode ser interessante, sim, mas não é onde sua energia se renova. Você se reconecta consigo mesmo quando está sozinho. E isso não é algo para se curar, é algo para se compreender. Jung revolucionou a psicologia ao perceber que a introversão não era um defeito social a ser corrigido, mas sim um tipo psicológico legítimo e valioso. Ele observou que enquanto extrovertidos ganham energia através da interação com o mundo externo, introvertidos a recuperam através da contemplação e do tempo sozinho. Esta não é apenas uma preferência pessoal, é uma diferença fundamental na arquitetura psicológica. Jung descobriu que tentar forçar um introvertido a funcionar como extrovertido é como pedir para alguém escrever com a mão não dominante, tecnicamente possível, mas energeticamente custoso e psicologicamente prejudicial. A genialidade de Jung foi reconhecer que ambos os tipos são necessários para o equilíbrio da sociedade. Extrovertidos trazem ação e movimento, enquanto introvertidos trazem reflexão e profundidade. Você não é uma versão quebrada de um extrovertido. Você é uma variação completa e funcional da experiência humana. Primeira verdade: direcionamento energético profundo. Agora que você já entende que para Jung, cada pessoa canaliza sua energia psíquica de forma diferente, vamos mergulhar na primeira grande verdade sobre quem prefere ficar em casa. Você direciona sua energia para dentro de forma consciente e poderosa. Parece simples, mas é profundamente revelador e transformador. Na psicologia analítica, Jung chamou essa energia de libido, não no sentido sexual, mas como força vital, a energia que movimenta seus pensamentos, desejos, interesses e atenção.
Enquanto o extrovertido direciona essa energia para o mundo externo, pessoas, eventos e interações sociais, o introvertido faz o caminho inverso. Ele direciona tudo isso para dentro de si. Isso explica por que, para muitas pessoas, uma noite de festa é revigorante, mas para você é exaustiva. O que recarrega você não é o estímulo externo, é o refúgio interno. É estar no seu espaço, com suas coisas, em silêncio. É ter tempo para pensar, sentir, escrever, ouvir uma música ou apenas respirar, sem precisar reagir ao mundo o tempo todo. E aqui está o ponto central que a sociedade ainda não compreendeu. Isso não é fraqueza nem fuga, é simplesmente o seu modo natural de existir. E quando você começa a honrar isso, tudo muda. Porque tentar funcionar como um extrovertido quando se é introvertido é como tentar viver contra a corrente. Possível, mas extremamente desgastante. Mas tem muito mais profundidade nisso. Essa energia voltada para dentro também significa que você é alguém que observa antes de agir, que sente antes de falar, que reflete antes de se expor. E por isso, muitas vezes, você precisa de mais tempo. Tempo longe dos estímulos externos para processar o que está acontecendo dentro de você. Jung descobriu que introvertidos possuem o que ele chamou de processamento interno intensivo. Isso significa que você não apenas absorve informações, você as digere, analisa, conecta com experiências passadas, projeta cenários futuros. É um processo rico e complexo que requer energia e tempo. Ficar em casa, nesse sentido, não é se esconder. É manter sua energia onde ela precisa estar, dentro. É onde você se escuta, onde você se encontra, onde você se fortalece. É onde acontece o que Jung chamou de diálogo interno, a conversa constante entre diferentes aspectos da sua personalidade. E na psicologia junguiana, isso é não só saudável, é essencial para a sua individuação, o processo de se tornar quem você realmente é. Jung percebeu que pessoas que não respeitam esse processo interno acabam vivendo vidas fragmentadas, sempre reagindo ao mundo externo, sem nunca realmente se conhecerem. Quando você escolhe ficar em casa, está escolhendo conscientemente nutrir essa conversa interna. Está criando espaço para que diferentes partes de você possam se expressar sem interferência externa. Está permitindo que sua criatividade floresça, que suas intuições se manifestem, que suas emoções sejam processadas adequadamente. Segunda verdade, hipersensibilidade perceptiva expandida. Você já percebeu como certos lugares, sons ou até conversas aparentemente normais podem te deixar esgotado ou inquieto por dentro? Essa é a segunda grande verdade que Carl Jung nos ajuda a entender de forma profunda. Pessoas que preferem ficar em casa são mais seletivas e sensíveis aos estímulos do mundo exterior de uma forma que vai muito além do que a maioria imagina. Jung acreditava que o inconsciente do introvertido é mais permeável, mais aberto às influências externas. Isso significa que tudo o que acontece lá fora não passa despercebido. Pelo contrário, entra profundamente, vai direto para o mundo interior e começa a reverberar como ecos que duram horas, às vezes dias. Mas vamos entender isso de forma mais específica. Quando você entra em um shopping, por exemplo, seu cérebro não está apenas vendo um shopping. Ele está simultaneamente processando as conversas de todas as pessoas ao redor, a música ambiente e como ela afeta seu humor, os cheiros misturados de perfumes, comida e limpeza, a qualidade e intensidade da iluminação artificial, a temperatura do ambiente e como ela interage com sua pele, as expressões faciais das pessoas e o que elas comunicam emocionalmente, o ritmo de movimento das multidões, os sons de passos, conversas, música, máquinas, a energia geral do ambiente, se é tensa, relaxada, agitada.
enquanto um extrovertido filtra automaticamente 80-90% dessas informações, focando apenas no que é imediatamente relevante para seus objetivos. Você absorve, processa e é impactado por quase tudo isso simultaneamente. Jung descobriu que isso acontece porque introvertidos possuem o que ele chamou de antenas psíquicas mais sensíveis. Vocês são naturalmente sintonizados com nuances sutis do ambiente que passam completamente despercebidas para outros tipos psicológicos. Isso não é frescura ou exagero, é literalmente como seu sistema nervoso foi projetado para funcionar. É uma característica neurológica que tem vantagens e desvantagens específicas. As vantagens incluem capacidade excepcional de ler o humor e intenções das pessoas, detecção precoce de mudanças ambientais ou sociais, percepção apurada de beleza, arte e sutilezas estéticas, intuição aguçada sobre situações e relacionamentos, capacidade de perceber quando algo está fora do lugar. As desvantagens incluem sobrecarga sensorial em ambientes estimulantes, dificuldade de relaxar em espaços com muito ruído informacional, necessidade de tempo extra para processar experiências complexas, cansaço mais rápido em situações sociais intensas. Jung observou que o introvertido não vive pela quantidade de experiências externas, mas pela qualidade das experiências internas. Então, não se trata de ser antissocial, trata-se de ser cuidadoso com sua energia psíquica, que é um recurso finito e valioso. Cada ambiente, cada pessoa, cada conversa mexe com você em um nível mais profundo. E por isso você precisa de um certo filtro consciente. E esse filtro, muitas vezes, é o seu próprio lar. Ficar em casa é sua forma de escolher com consciência o que você permite entrar no seu campo energético. Você precisa de tempo para processar todas essas informações, de espaço para respirar, de silêncio para reorganizar tudo o que foi absorvido. Jung chamava isso de digestão psíquica, o processo pelo qual transformamos experiências externas em sabedoria interna. E o mais interessante, pessoas como você são aquelas que, quando escolhem sair, quando escolhem estar com alguém, fazem isso de verdade. Estão 100% presentes porque não vivem no piloto automático, não vivem por obrigação social. Vivem com intenção consciente. Jung dizia que a alma introvertida é como um jardim refinado. Ela precisa de cuidado, proteção e silêncio para florescer plenamente. E às vezes, a melhor forma de proteger esse jardim interno de um mundo barulhento e caótico é simplesmente escolher ficar em casa, criando as condições ideais para que sua sensibilidade se torne uma força, não uma vulnerabilidade. Terceira verdade, a função inferior e o desafio social. Agora, talvez você se pergunte, mas por que, mesmo entendendo tudo isso, ainda me sinto deslocado quando estou em grupo? Por que o social ainda me pesa tanto, mesmo quando estou cercado de pessoas que considero boas? Carl Jung tem uma explicação profunda e revolucionária para isso, que mudará completamente como você entende sua relação com o mundo social. Ele nos ensina sobre algo chamado função inferior, uma parte da nossa psique que, por mais que exista em todos nós, é menos desenvolvida, menos consciente e muito mais difícil de acessar com naturalidade. Vamos entender isso de forma prática. Jung mapeou 4 funções psicológicas fundamentais que todos nós possuímos. 1. Pensamento, a capacidade de analisar, categorizar e entender logicamente. 2. Sentimento, a habilidade de avaliar valor, importância e significado emocional. 3. Intuição, a percepção de possibilidades, padrões e potenciais ocultos. 4. Sensação, a consciência de detalhes concretos e experiências sensoriais imediatas.
Aqui está a descoberta genial de Jung. Cada pessoa desenvolve naturalmente uma ou duas dessas funções como dominantes. Elas fluem com facilidade. Você as usa constantemente, sem esforço consciente. Mas as outras permanecem como inferiores. São quase um território desconhecido. Áreas onde você se sente inseguro, vulnerável e desajeitado. E aqui está o ponto crucial que explica seu desconforto social. A maioria das situações sociais convencionais exige exatamente o uso das suas funções inferiores. Se você é naturalmente reflexivo, função pensamento dominante, o social muitas vezes exige respostas emocionais instantâneas. Se você processa informações internamente, intuição dominante, o social demanda a atenção constante a detalhes sensoriais imediatos. Se você é profundamente empático, sentimento dominante, o social frequentemente requer análise lógica rápida de conversas superficiais. É como se você fosse um pianista clássico virtuoso sendo constantemente convidado para tocar heavy metal. Tecnicamente você consegue, mas vai soar forçado, artificial e vai te esgotar emocionalmente. Jung descobriu algo ainda mais importante. Quando operamos através da função inferior, experimentamos uma série de sintomas psicológicos específicos. Ansiedade inexplicável, porque estamos funcionando fora da nossa zona de competência natural. Sensação de inadequação. Mesmo quando objetivamente estamos nos saindo bem, esgotamento emocional rápido, porque requer muito mais energia mental, irritabilidade ou sensibilidade aumentada. Nosso sistema nervoso fica sobrecarregado, vontade de fugir da situação, nosso instinto de autopreservação se ativa. Mas Jung também descobriu algo libertador. A função inferior se manifesta de forma desajeitada, emocional ou até impulsiva, porque ela não está integrada à consciência. Isso não significa que você é socialmente incompetente, significa que está sendo constantemente solicitado a funcionar onde não é natural para você. Vamos dar exemplos práticos. Se sua função dominante é a intuição, você vê padrões, possibilidades, significados profundos. Em festas, você se sente perdido com small talk sobre o tempo ou fofocas. Você quer discutir ideias, filosofia, possibilidades futuras. Conversas superficiais te fazem sentir como se estivesse desperdiçando vida. Sua função inferior. Sensação é exigida. Foco em detalhes imediatos, aparências, prazeres sensoriais. Se sua função dominante é o pensamento, você analisa, categoriza, busca lógica. Você se sente desconfortável quando o grupo espera reações emocionais imediatas. Precisa de tempo para processar antes de responder. Se sente pressionado a ser espontaneamente social. Sua função inferior, sentimento, é exigida. Expressão emocional instantânea, harmonia social, calorosas demonstrações afetivas. Jung percebeu que reconhecer isso não é desculpa para evitar crescimento pessoal, mas é sabedoria para entender seus limites naturais e trabalhar com eles, não contra eles. Isso não significa que você está condenado a evitar pessoas para sempre, mas significa que, 1. Seu desconforto social é legítimo e baseado em estrutura psicológica real. 2. Você pode desenvolver suas funções inferiores gradualmente, mas sempre será mais custoso. 3. É sábio escolher ambientes sociais que permitam suas funções dominantes brilharem. 4. Forçar-se constantemente ao social por obrigação é psicologicamente prejudicial. Jung diria: você não está ouvindo apenas preguiça ou medo, você está ouvindo a sabedoria da sua própria psique te orientando para onde você naturalmente floresce. Quarta verdade: a busca por autenticidade profunda. Sabe aquele sentimento de estar em uma roda de conversa, rindo, respondendo, acompanhando, mas por dentro sentindo que não está ali de verdade?
É como se o corpo estivesse presente, mas a alma estivesse em outro lugar, quase como se você fosse um ator representando um papel que não escolheu. Essa é a quarta verdade sobre pessoas que preferem ficar em casa, e talvez seja a mais profunda de todas. Vocês não se satisfazem com o superficial. Vocês precisam de autenticidade em um nível que a maioria das pessoas nem sequer imagina. Carl Jung tinha uma frase que corta direto ao coração desta questão. A solidão não vem de estar sozinho, mas de não poder comunicar as coisas que parecem importantes para você. Ou seja, o problema não é a presença dos outros, mas a ausência de profundidade genuína nas relações e experiências. Pessoas mais introspectivas, com energia voltada para dentro, naturalmente desenvolvem algo que Jung chamou de universo interno, rico e complexo. Este é um mundo interior cheio de pensamentos profundos, questionamentos existenciais, intuições sutis, reflexões filosóficas, descobertas pessoais e conexões emocionais complexas. Quando você está em ambientes onde esse universo interno não pode se expressar, onde não há espaço para esse tipo de profundidade, você sente algo que vai além do tédio. Você sente uma forma de invisibilidade existencial. Não porque os outros te ignoram, mas porque ninguém parece interessado ou capaz de mergulhar com você naquilo que realmente importa para a sua alma. Jung observou que isso cria um tipo específico de solidão que ele chamou de solidão na multidão. Você pode estar cercado de pessoas, conversando, interagindo, mas se sentindo profundamente desconectado porque a comunicação acontece apenas na superfície. Vamos entender as camadas desta necessidade de autenticidade. Camada 1. Autenticidade emocional. Você não consegue fingir entusiasmo que não sente. Quando alguém conta uma piada que não acha engraçada, você não consegue dar aquela risada social automática. Quando o grupo está empolgado com algo que te parece vazio, você não consegue performar empolgação. Isso não é ser difícil, é integridade emocional. Camada 2. Autenticidade intelectual. Você precisa de conversas que te estimulem mentalmente. Small talk sobre o tempo, fofocas sobre pessoas que não conhece, discussões superficiais sobre aparências te fazem sentir como se estivesse desperdiçando energia vital. Você anseia por discussões sobre ideias, filosofia, arte, psicologia, mistérios da existência. Camada 3. Autenticidade espiritual. Você sente uma conexão com algo maior que as preocupações imediatas do dia a dia. Precisa de espaços onde possa falar sobre sonhos, intuições, significados profundos, questionamentos sobre o propósito da vida. Ambientes focados apenas no material e imediato te deixam espiritualmente faminto. Camada 4. Autenticidade temporal. Você precisa de tempo para processar antes de responder. A cultura social de resposta rápida e reação imediata vai contra seu ritmo natural de reflexão. Você prefere conversas onde há pausas, onde há espaço para contemplação, onde profundidade é mais valorizada que velocidade. Jung descobriu que pessoas com essa necessidade profunda de autenticidade desenvolvem o que ele chamou de detector de falsidade altamente calibrado. Vocês sentem instantaneamente quando alguém está sendo falso ou performático, uma conversa está sendo superficial por conveniência social, um ambiente está mais focado em aparências que em substância. As pessoas estão interagindo por obrigação social, não por interesse genuíno. Ficar em casa, então, torna-se muito mais que uma preferência de conforto. Torna-se uma forma de preservar a própria verdade interna. Em casa, você não precisa se adaptar aos ritmos artificiais dos outros. Não precisa se moldar a expectativas sociais que não fazem sentido para você. Não precisa fingir entusiasmo por coisas que considera vazias. Lá,
você pode ser quem é, sem edição, sem performance, sem máscara social. E isso não é egoísmo ou antissociabilidade. É um desejo legítimo e psicologicamente saudável de viver relações e momentos com presença real. Jung percebia isso como um sinal de evolução psicológica. Pessoas menos desenvolvidas conseguem viver indefinidamente na superfície, aceitando interações vazias como normais. Mas você desenvolveu algo mais refinado, uma fome genuína por conexão real, por comunicação significativa, por experiências que nutrem a alma, não apenas preenchem o tempo. Não faz sentido para você sair, sorrir e conversar se tudo soa ensaiado, raso, automático. Você não quer apenas preencher o tempo, você quer preencher a alma. E quando não encontra isso no mundo exterior, você naturalmente volta para o único lugar onde ainda existe espaço para o encontro verdadeiro, dentro de si mesmo. Jung dizia: aquilo que negamos em nós mesmos nos controla, mas aquilo que aceitamos e honramos nos transforma. Você valoriza a autenticidade acima da conveniência social e, por isso, escolhe o silêncio genuíno ao invés da encenação barulhenta. E isso, segundo Jung, não é apenas coragem, é sabedoria. Quinta verdade: o processo de individuação em movimento. À primeira vista, pode parecer que escolher ficar em casa é apenas uma preferência pessoal ou uma questão de personalidade, mas sob o olhar penetrante de Carl Jung, essa escolha pode representar algo muito mais profundo e transformador. Um chamado direto da alma, um movimento interior poderoso em direção ao que ele chamou de si mesmo, o núcleo mais autêntico e completo da sua personalidade. Na psicologia junguiana, existe um conceito absolutamente central e revolucionário chamado individuação. Este é o nome dado ao processo pelo qual uma pessoa se torna aquilo que ela verdadeiramente é, integrando aspectos conscientes e inconscientes, luz e sombra, razão e intuição, mente e coração. Não se trata de virar alguém melhor segundo padrões externos, mas de se tornar inteiro, completo, autenticamente você. E aqui está o ponto que mudará completamente como você vê suas escolhas. Esse caminho, essa jornada profunda de autodescoberta e integração não acontece no ruído externo. Ela não se revela entre distrações constantes, cobranças sociais e expectativas alheias. A individuação exige silêncio, exige solitude, exige espaço sagrado para que a alma possa finalmente falar sem interferência. E para muitos, esse espaço sagrado se chama casa. Jung descobriu que a individuação acontece em estágios específicos, e cada um deles requer condições particulares. Estágio 1. Desidentificação com personas sociais. Personas são as máscaras que usamos para funcionar socialmente. O papel de funcionário, filho, amigo, membro do grupo. Jung percebeu que a individuação começa quando você para de se identificar completamente com essas personas e começa a questionar: quem sou eu quando não estou representando nenhum papel? Essa pergunta fundamental só pode ser respondida em solidão. Quando você fecha a porta de casa e se desconecta das expectativas externas, algo sutil mas poderoso começa a acontecer. Você começa a se reconectar com aspectos de si que ficaram enterrados sob camadas de conformidade social. Estágio 2. Confronto com a sombra pessoal. A sombra em Jung não é algo malévolo. É simplesmente a parte de você que foi rejeitada, reprimida ou ignorada porque não se encaixava nas expectativas sociais. Podem ser talentos que você não desenvolveu, emoções que aprendeu a esconder, aspectos da personalidade que considerava inadequados. Este confronto com a sombra é impossível no barulho social.
requer honestidade radical consigo mesmo. E isso só acontece quando você tem coragem de ficar sozinho com seus próprios pensamentos e sentimentos, sem distração ou fuga. Estágio 3. Diálogo com o inconsciente. Jung descobriu que todos nós temos uma sabedoria interna que se comunica através de sonhos, intuições, sincronicidades e insights súbitos. Mas essa comunicação é sutil e facilmente abafada pelo ruído externo. Quando você escolhe ficar em casa, especialmente em silêncio, você cria as condições ideais para que essa comunicação interna possa acontecer. É quando você começa a ouvir pensamentos que durante o dia foram abafados. Começa a sentir emoções que ficaram presas enquanto você tentava funcionar socialmente. Começa, sem perceber, a se reconectar com partes esquecidas de si mesmo. Estágio 4. Integração e totalidade. O objetivo final da individuação não é se tornar perfeito, mas se tornar completo. É integrar aspectos contraditórios da personalidade em uma totalidade funcional e autêntica. Jung observou que esse processo de integração acontece gradualmente, através de momentos de insight e compreensão que geralmente emergem em estados de quietude e introspecção. Agora, aqui está a parte verdadeiramente fascinante. Muitas vezes, quem escolhe ficar em casa está, sem saber conscientemente, atendendo a esse chamado profundo da individuação. Mesmo sem nomear o processo, mesmo sem entender todos os conceitos psicológicos, você já está vivendo aquilo que Jung tanto valorizava, a coragem de voltar-se para dentro em busca da própria verdade. Quando você fecha a porta e se desconecta do barulho do mundo, você está criando um têmenos, uma palavra grega que Jung usava para descrever um espaço sagrado e protegido onde a transformação psicológica pode acontecer. Sua casa se torna literalmente um templo de autodescoberta. Jung dizia que a individuação é tanto um privilégio quanto uma responsabilidade. É um chamado que nem todos ouvem ou têm coragem de seguir. Requer coragem para questionar verdades aceitas, honestidade para encarar aspectos desconfortáveis de si mesmo, paciência para permitir que mudanças internas aconteçam no próprio ritmo, fé para confiar na própria sabedoria interna, determinação para resistir à pressão social de conformidade. E todas essas qualidades se desenvolvem melhor na quietude, na reflexão, no espaço protegido que você cria quando escolhe ficar em casa. Então, da próxima vez que você preferir cancelar um convite social e ficar no seu cantinho, saiba que pode estar respondendo a algo muito mais profundo que simples preferência pessoal. Você pode estar atendendo ao chamado mais importante da vida humana, o chamado para se tornar quem você realmente é. Jung acreditava que pessoas que seguem esse caminho, mesmo inconscientemente, contribuem não apenas para seu próprio desenvolvimento, mas para a evolução da consciência humana como um todo. Tem gente que sai de casa para se esquecer de si mesma. Você talvez fique em casa para finalmente se lembrar de quem é. Sexta verdade: ritmo próprio e sabedoria temporal. Você já reparou como o mundo parece girar em um ritmo tão acelerado que quase não sobra espaço para respirar conscientemente? E nesse turbilhão frenético, quem prefere ficar em casa muitas vezes é rotulado como devagar demais, fora da realidade ou até preguiçoso. Mas aqui está a sexta e última verdade, talvez a mais libertadora de todas. Você respeita o seu tempo interno e o seu ritmo natural. E isso não é lentidão, é sabedoria profunda. Carl Jung nos ensinou algo revolucionário que a sociedade moderna ainda não compreendeu completamente. Cada pessoa tem seu próprio compasso interno, uma batida única que dita quando é hora de agir, quando é hora de descansar, quando é hora de refletir e quando é hora de se conectar.
Enquanto o mundo inteiro parece gritar incessantemente: corra, faça, produza, seja produtivo, não perca tempo, você desenvolveu algo muito mais sofisticado, a capacidade de ouvir seu próprio ritmo interno e honrá-lo, mesmo quando isso significa ir contra a corrente social. Jung descobriu que existem diferentes temporalidades psicológicas e que tentar forçar alguém a funcionar em um ritmo que não é natural para sua psique é uma forma de violência psicológica sutil, mas destrutiva. Vamos entender as camadas desta sabedoria temporal. Tempo de absorção versus tempo de reação. Enquanto extrovertidos tendem a processar informações rapidamente e reagir em tempo real, você opera em um tempo de absorção. Você não apenas ouve ou vê algo, você absorve, digere, conecta com conhecimentos anteriores, imagina implicações futuras, sente o impacto emocional. Este processo é infinitamente mais rico que a reação imediata, mas requer tempo. Não é lentidão, é profundidade em movimento. Tempo de criação versus tempo de execução. Jung observou que diferentes tipos psicológicos têm ritmos criativos diferentes. Você pode precisar de longos períodos de aparente inatividade, onde na verdade está incubando ideias, permitindo que soluções emerjam organicamente do inconsciente. A sociedade valoriza o tempo de execução, fazer, produzir, mostrar resultados imediatos. Mas você opera principalmente no tempo de criação, gestar, amadurecer, permitir que a sabedoria interna se desenvolva naturalmente. Tempo de recuperação versus tempo de estimulação. Esta é uma diferença fundamental que Jung identificou. Extrovertidos se recuperam através de estimulação externa, conversas, eventos, atividades sociais energizantes. Você se recupera através do que Jung chamou de regressão criativa, um retorno consciente ao silêncio interno onde sua energia se regenera. Não é preguiça ou evitação, é manutenção psicológica essencial. É como se sua alma fosse uma bateria que recarrega apenas na quietude, não no movimento. Tempo linear versus tempo cíclico. Jung descobriu que introvertidos frequentemente operam em tempo cíclico, períodos naturais de introspecção seguidos de períodos de ação externa. Você pode ter semanas onde precisa ficar mais recolhido, seguidas de momentos onde naturalmente se sente pronto para a interação social. A sociedade opera em tempo linear constante, sempre para frente, sempre ativo, sempre disponível. Mas você segue um ritmo mais orgânico e natural. Jung percebia isso como uma forma superior de inteligência temporal. Você sabe intuitivamente quando seu sistema precisa de descanso, quando precisa de estímulo, quando precisa de solidão para processar experiências. A sabedoria da pausa. Talvez o aspecto mais profundo desta verdade seja o que Jung chamou de sabedoria da pausa. Em um mundo obcecado com ação constante, você desenvolveu a capacidade de parar conscientemente. E é exatamente nessas pausas que acontecem. Insights mais profundos, as soluções criativas mais originais, as curas emocionais mais significativas, as conexões mentais mais importantes, o crescimento psicológico mais autêntico, velocidade, mas em autenticidade e profundidade. Jung acreditava que a jornada da individuação não tem pressa. Ela é um processo delicado que acontece aos poucos, no compasso da alma. E é justamente essa consciência temporal que te faz escolher ficar em casa quando o mundo lá fora insiste em te apressar artificialmente. Você sabe que seu ritmo é diferente, e é exatamente isso que faz você ser autenticamente você. Não é uma falha a ser corrigida. É uma característica a ser honrada e celebrada. A sombra. O perigo do isolamento excessivo.
Jung nos ensinou algo fundamental que não podemos ignorar. Toda característica psicológica, por mais positiva que seja, tem sua sombra, o lado que pode se tornar destrutivo se ignorado, exagerado ou mal compreendido. A sombra de preferir ficar em casa é o isolamento patológico, quando o refúgio se transforma em prisão, quando o silêncio que antes curava se torna silêncio que sufoca, quando a introspecção saudável se degrada em ruminar, obsessivo e evitação neurótica. Jung alertava especificamente para o perigo de se fechar demais para o mundo, porque descobriu que a alma humana, mesmo a mais introvertida, precisa de um equilíbrio delicado entre o dentro e o fora, entre a solidão regenerativa e a conexão humana significativa. Sinais de que a sombra pode estar se manifestando. 1. Isolamento por medo, não por escolha. Quando você para de sair não porque se sente melhor em casa, mas porque desenvolveu ansiedade ou fobia social. A diferença é sutil, mas crucial. Escolha consciente energiza, evitação por medo esgota. 2. Perda do prazer na solidão. Se você perceber que já não encontra alegria, criatividade ou paz nem mesmo em casa, se a solidão se tornou vazia, depressiva ou angustiante, pode ser sinal de que o isolamento ultrapassou o limite saudável. 3. Evitação total de conflitos necessários. Quando usar preferir ficar em casa, se torna uma forma de evitar conversas difíceis, responsabilidades importantes ou crescimento pessoal que requer enfrentar desafios externos. 4. Desconexão da realidade compartilhada. Jung observou que isolamento excessivo pode levar a uma forma de narcisismo inconsciente, onde você se torna tão focado no mundo interno que perde a capacidade de se relacionar com perspectivas diferentes. 5. Estagnação no processo de individuação. Paradoxalmente, Jung descobriu que individuação genuína eventualmente exige que você volte ao mundo para testar e aplicar o que descobriu sobre si mesmo. Isolamento que impede esse teste pode interromper o crescimento, a integração saudável da sombra. Jung não via a sombra como algo a ser eliminado, mas integrado conscientemente. Isso significa reconhecer sem julgar. Se você perceber padrões da sombra, observe-os com curiosidade, não autocrítica destrutiva. Pequenos passos de conexão. Não force mudanças dramáticas. Talvez seja escolher uma conversa significativa por semana, ou um evento que genuinamente te interessa por mês. Manter a autenticidade. O objetivo não é se tornar extrovertido, mas encontrar formas autênticas de conexão que honrem sua natureza introvertida. Usar a casa como base, não bunker. Sua casa pode ser seu santuário de onde você vai e volta, não sua prisão permanente. Jung dizia que crescer não é apenas se aprofundar no mundo interno, mas também aprender a voltar ao mundo externo com mais consciência, mais escolha, mais verdade. A individuação completa inclui a capacidade de se relacionar autenticamente com outros, mesmo que em quantidades menores e formas diferentes da maioria. Conexão com o mundo interior. Se tem algo que Jung valorizava profundamente, é a relação íntima e consciente que cada um pode cultivar com o próprio universo interno. E aqui, chegamos a uma compreensão que pode revolucionar completamente como você vê sua preferência por ficar em casa. Você mantém uma conexão profunda e constante com seu mundo interior. E isso é um superpoder psicológico que a maioria das pessoas perdeu. Quando você decide ficar em casa, não está apenas buscando conforto físico ou evitando desconforto social. Você está conscientemente escolhendo um espaço onde pode se encontrar, se entender e se ouvir de verdade. Esse mundo interior é um território extraordinariamente rico, cheio de imagens simbólicas, sentimentos complexos, memórias carregadas de significado.
sonhos reveladores, intuições misteriosas e símbolos pessoais. Carl Jung chamou esse espaço interno de inconsciente pessoal e coletivo, um lugar onde vivem aspectos de nós que nem sempre aparecem na superfície da consciência, mas que exercem uma influência poderosa e constante sobre nossas escolhas, emoções, criatividade e direção de vida. As camadas do mundo interior. Camada 1. O diálogo interno consciente. Esta é a conversa constante que você tem consigo mesmo. Questionamentos, reflexões, análises de experiências. Pessoas que preferem ficar em casa geralmente têm um diálogo interno muito mais rico e desenvolvido que a média. Camada 2. As emoções complexas. Você sente em camadas múltiplas. Uma situação simples pode despertar em você nostalgia, esperança, melancolia e curiosidade simultaneamente. Esse processamento emocional sofisticado requer tempo e espaço para ser completamente vivenciado. Camada 3. A imaginação ativa. Jung descobriu que pessoas introspectivas frequentemente têm vida imaginativa intensa, fantasias criativas, cenários mentais, visualizações espontâneas. Esta não é escapismo, mas uma forma natural de processar possibilidades e potenciais. Camada 4. A sabedoria intuitiva. Aqueles insights súbitos, aquelas sensações sobre pessoas ou situações, aquela voz interna que parece saber coisas que a razão ainda não compreendeu. Jung via isso como comunicação direta com a sabedoria inconsciente. Camada 5. Os símbolos pessoais. Imagens, objetos, lugares ou memórias que carregam significado especial para você. Jung descobriu que cada pessoa desenvolve uma linguagem simbólica única através da qual o inconsciente se comunica. Quem prefere o silêncio de casa geralmente mantém uma relação muito próxima e consciente com todas essas dimensões internas. Você pode não perceber explicitamente, mas enquanto outros se distraem constantemente com estímulos externos, você está explorando e mapeando seu próprio território interno. Os benefícios desta conexão interior. Autoconhecimento profundo. Você sabe seus padrões, triggers, motivações reais, medos e desejos de uma forma que muitas pessoas nunca alcançam. Criatividade autêntica. Suas ideias, soluções e expressões criativas vêm de um lugar genuíno, não de imitação ou pressão externa. Intuição aguçada. Você desenvolveu a capacidade de sentir situações e pessoas de forma muito precisa. Estabilidade emocional interna. Mesmo quando o mundo externo está caótico, você tem um centro interno sólido para o qual pode retornar. Autenticidade natural. É difícil para você ser falso porque mantém contato constante com seus verdadeiros sentimentos e valores. Jung acreditava que cultivar essa conexão interior é o que traz verdadeiro equilíbrio à alma humana. Permite que você navegue conscientemente entre o consciente e o inconsciente, entre o que você já sabe sobre si mesmo e o que ainda precisa descobrir. O lar como santuário psicológico. Sua casa se torna literalmente um templo de autodescoberta. É onde você processa experiências do dia sem interferência externa. Permite que emoções complexas sejam sentidas completamente. Acessa estados criativos e contemplativos, conecta-se com sua sabedoria intuitiva, restaura sua energia psíquica, mantém contato com aspectos profundos da personalidade. Jung dizia que pessoas que desenvolvem essa conexão interior se tornam recursos valiosos para a sociedade, porque trazem profundidade, autenticidade e sabedoria genuína para suas interações e em contribuições. Então, da próxima vez que alguém questionar seu tempo em casa, lembre-se,
Você está cuidando do seu mundo interior, cultivando sua essência mais profunda, construindo silenciosamente sua própria luz interna. E essa luz, quando genuína e bem cultivada, ilumina não apenas sua vida, mas também a vida de todos que têm a sorte de se conectar autenticamente com você. Síntese e transformação final. Ao longo desta jornada, exploramos juntos 6 verdades revolucionárias sobre as pessoas que preferem ficar em casa, todas baseadas na psicologia profunda de Carl Jung. E agora chegou o momento de integrar essas descobertas em uma compreensão transformadora que pode mudar completamente como você vê a si mesmo e suas escolhas. Recapitulando as 6 verdades, descobrimos que seu comportamento não é preguiça nem medo social, mas energia conscientemente direcionada para dentro. Aprendemos que você possui sensibilidade perceptiva aumentada que te torna um leitor sofisticado da realidade. Compreendemos que situações sociais te desafiam porque exigem suas funções psicológicas inferiores. Revelamos que você precisa de autenticidade profunda em um mundo que se satisfaz com superficialidade. Descobrimos que ficar em casa pode ser participação inconsciente no processo de individuação, o chamado mais importante da vida humana. E, finalmente, reconhecemos que você opera em um ritmo temporal único que honra a sabedoria interna sobre a pressão externa. A grande revelação. Cada escolha sua de ficar no seu espaço, de optar pelo silêncio, de evitar o excesso de estímulos, é uma expressão natural do seu processo de se tornar inteiro e autêntico. Jung nos mostra algo libertador. Você não precisa se encaixar em padrões externos para ser valioso. Não precisa estar em todos os lugares, falar com todas as pessoas, participar de todas as festas para ser pleno. Na verdade, a verdadeira plenitude vem justamente do encontro consigo mesmo, do respeito pelo seu mundo interior, do entendimento profundo de que seu jeito único não é uma limitação a ser superada, mas um presente a ser honrado. A coragem de ser diferente. Jung percebia que pessoas como você são pioneiras de uma forma mais consciente de viver. Em uma sociedade que perdeu o contato com a introspecção, que confunde movimento com progresso e barulho com vitalidade, vocês preservam algo essencial: a capacidade de ir fundo. Vocês mantêm viva a arte da contemplação, da reflexão profunda, da conexão autêntica consigo mesmo. E isso não é apenas importante para vocês individualmente, é fundamental para o equilíbrio e evolução da consciência humana como um todo. O convite final. Se você se reconheceu nessas verdades, se sentiu que é natural preferir a casa ao barulho, a reflexão ao movimento vazio, saiba que você está no caminho certo. Você está, como Jung dizia, dando passos conscientes para se tornar quem você realmente é. E isso não é apenas válido, é fundamental para sua saúde psicológica e para sua contribuição única ao mundo. Mensagem final de empoderamento. Se ficar em casa para você é mais que uma escolha, se é uma forma de viver, um modo de existir que ressoa com sua alma, quero que você saiba algo muito importante e libertador. Você não está sozinho nesta jornada. Carl Jung nos lembra que cada alma tem sua própria linguagem, seu próprio ritmo e seu próprio caminho sagrado. E o seu, esse jeito único de olhar o mundo de dentro para fora, de encontrar sabedoria no silêncio, de preferir profundidade à superfície, é uma luz que o mundo desesperadamente precisa. Porque vivemos em um tempo onde tudo é barulho, correria e pressa artificial. Onde as pessoas perderam o contato com sua própria voz interna, onde a autenticidade se tornou rara e introspecção é vista como perda de tempo.
Pessoas como você mostram o valor do silêncio, da profundidade e do autoconhecimento genuíno. Uma mensagem de liberdade. Não se sinta culpado por precisar desse espaço sagrado. Não se sinta menor por preferir a calmaria ao agito social compulsivo. Não se desculpe por operar em um ritmo diferente da maioria. Sua autenticidade é sua força. Sua conexão com seu interior é sua bússola. Seu respeito pelo próprio ritmo é sua sabedoria. E mais do que isso, ao honrar quem você realmente é, você dá permissão para outras pessoas também respeitarem suas próprias jornadas. Você se torna um exemplo silencioso, mas poderoso, de que é possível viver de forma autêntica em um mundo que pressiona constantemente pela conformidade. O legado que você está construindo. Cada momento que você passa cultivando sua conexão interior, cada vez que escolhe qualidade sobre quantidade em suas relações, cada instante em que honra seu ritmo natural, você está construindo algo precioso, uma vida genuinamente sua. Jung acreditava que pessoas que seguem esse caminho de autenticidade contribuem para algo maior, a evolução da consciência humana. Vocês são guardiões de capacidades psicológicas que nossa sociedade está perdendo. Contemplação, profundidade, sabedoria interna, conexão autêntica. Seu convite para o mundo. Sua preferência por ficar em casa não é isolamento do mundo. É preparação para se relacionar com ele de forma mais consciente, mais autêntica, mais significativa. Quando você escolhe sair, você leva consigo toda a riqueza interior que cultivou no silêncio. Quando você escolhe se conectar com outros, você oferece uma qualidade de presença que só quem conhece a si mesmo pode dar. A mensagem final de Jung. Cuide de si mesmo com carinho profundo. Abrace sua essência única. Continue sempre honrando esse seu jeito particular de ser. Porque, no fundo, é isso que Carl Jung queria nos ensinar. Ser inteiro, ser verdadeiro, ser autenticamente você é o maior presente que pode dar a si mesmo e ao mundo. Sua jornada interior é sagrada, sua necessidade de silêncio é legítima, seu ritmo, diferente, é sabedoria. E sua escolha de ficar em casa pode ser, na verdade, a escolha mais corajosa de todas. A escolha de ser real em um mundo que frequentemente premia a falsidade. Continue sendo você. Continue honrando sua natureza. Continue cultivando sua luz interior. O mundo precisa do que você tem para oferecer. Mas primeiro, você precisa conhecer profundamente o que isso é. E esse conhecimento nasce exatamente onde você já está, no silêncio sagrado do seu próprio lar, no encontro íntimo consigo mesmo, na coragem de ser diferente. Se este vídeo tocou sua alma, se finalmente se sentiu compreendido e validado em suas escolhas, deixe seu like e compartilhe com outras pessoas que também precisam ouvir essa verdade libertadora. Nos comentários me conte. Qual dessas 6 verdades mais ressoou com você? Qual mudou a forma como você vê seu próprio comportamento? E, principalmente, você também sente que o silêncio de casa comunica mais que 1000 conversas vazias? Se você quer continuar essa jornada de autoconhecimento baseada na psicologia profunda, se inscreva no canal e ative as notificações. Temos muito mais a explorar sobre os mistérios fascinantes da mente humana e os caminhos para uma vida mais autêntica. Lembre-se sempre, em um mundo barulhento, seu silêncio é revolucionário. Em um mundo superficial, sua profundidade é transformadora. Em um mundo acelerado, seu ritmo próprio é sabedoria. Continue honrando quem você é. Jung estaria profundamente orgulhoso.